Olá pessoal, tudo bem? É preciso ter muito cuidado em relação às opiniões generalizadas nas redes sociais de um modo geral. Os chamados influenciadores, que são pessoas que têm muitos seguidores, muitos deles tentam induzir comportamentos a partir de visão muito peculiar, de uma visão muito pessoal que eles têm da vida e de algumas coisas que acontecem. São pessoas que de alguma forma tentam dizer, induzir que o mundo está passando por mudanças, que a família está se transformando de uma forma tal, que a política deve ser assim, a política deve, na verdade, trazer uma espécie de alento às pessoas de tal forma, sempre uma visão muito peculiar de acordo com a experiência pessoal e de acordo com suas preferências, as suas preferências ideológicas, os seus valores pessoais. Mas é bom tomar cuidado porque opinião não é normativa, opinião não é um preceito que deva valer para todos, especialmente quando a opinião está calcada justamente o quê? Numa interpretação muito pessoal que alguém tem da vida, que alguém tem, por exemplo, da sociedade, do comportamento humano, etc. Quando algum influenciador diz que, por exemplo, a família está passando por grandes transformações, é preciso ter um pouco de cuidado porque a natureza não dá saltos, a humanidade não passa por mudanças repentinas. É duvidoso que alguém que viva em uma única vida, por exemplo, uma média de 60 anos, possa vivenciar todas as grandes transformações da humanidade. Não é possível, porque há milênios nós temos alguns, vamos dizer assim, nós temos alguns parâmetros, alguns paradigmas, alguns padrões, né, que são padrões sociais, que se repetem, que ainda são constitutivos, que não mudam de uma hora para outra. As mudanças que podem estar acontecendo em termos de comportamento podem ser pontuais em relação a algumas questões muito específicas, como por exemplo da publicidade, a publicidade ao comportamento sexual, da publicidade às escolhas pessoais que se tem na família, etc. Primeiro porque os comportamentos sexuais, de um modo ou de outro, sempre existiram desde a antiguidade, mas só que de modo velado, muita coisa não era aberta, não era conhecida de todos, não era debatida, as pessoas não expunham tanta intimidade, né, e faziam muitas coisas escondidas. Então não se pode dizer, as coisas estão mudando. Não. O fato de existir publicidade sobre determinado comportamento não significa que nós estamos passando por grandes transformações. Nós estamos passando, sim, por algumas transformações que vão afetar, de alguma forma, a nossa impressão do mundo, nossa relação com o mundo, que é a presença da tecnologia, da informação. Mas, mesmo assim, as mudanças não são abruptas. As mudanças sociais não são abruptas, né? Porque, no caso, a natureza não dá salto. E a depender justamente das escolhas de cada sociedade, das escolhas coletivas, da questão antropológica vinculada a uma tradição, né, da formação daquele povo, algumas mudanças podem ser tardias e, claro, não haveria necessidade de entender que grandes transformações ocorreriam, por exemplo, no caso da política, né, num mandato presidencial de 4 anos, né, ou porque determinada pessoa chegou no poder, ou porque na próxima eleição nós vamos mudar o Brasil. Não é assim, né, porque inclusive o Brasil, obviamente, evoluiu em muitos aspectos, né, mas o mundo como um todo, né, é marcado pelo avanço tecnológico, pelas mudanças de mercado, pelo aperfeiçoamento da produção de mercadorias, de produtos, de bens e serviços que trazem mais utilidades à vida das pessoas no mundo todo. Mas politicamente a sociedade não é organizada com base apenas no mercado. E institucionalmente nós temos praticamente o mesmo Brasil desde os anos 30. É um Brasil intervencionista, um Estado gigantesco, e nós sabemos que as mudanças não ocorrem de uma hora para outra. Então, muito, inclusive, do nosso cenário político, né, que está atrelado dessa forma a essa estrutura de Estado administrativo que nós temos uma prática política, que é uma prática política que vem do Brasil imperial, é uma prática patrimonialista, clientelista, patrimonialista porque as pessoas que querem ingressar na política geralmente têm a tendência a querer se apropriar do que é público como se fosse seu em particular. Então, isso mudou, né, de séculos atrás para cá? Praticamente nada, né? Nós temos apenas o quê? O objeto um tanto quanto aperfeiçoado, que é justamente o que? A possibilidade de se ter mais dinheiro para roubar, por exemplo, no caso dos políticos, porque o Estado arrecada mais. Eu não estou aqui generalizando todos os que concorrem a cargo público, mas
a tônica, inclusive pela nossa estrutura de partido que nós temos no Brasil, né, como a política é feita, né, através justamente de uma espécie de compadrio, de domínio de algumas famílias, de alguns grupos dentro de partidos políticos, a coisa não muda facilmente. Inclusive, para você ser candidato no Brasil a qualquer cargo eletivo, tem que se estar afiliado, que é um partido político que geralmente é dominado por um grupo. Se você não se alinhar a esse grupo, você não consegue, muitas vezes, até registrar sua candidatura. Então, ir partindo e voltando, porque eu fui um pouco aí para a questão da política, mas voltando para a questão comportamental. Então, tenha cuidado quando alguém diz: a família está passando por grandes transformações, os casamentos tendem a ser casamentos abertos, os casamentos com base no amor romântico, né, não existe mais. Tenha cuidado com essas opiniões. Tenha sempre em mente, né, a questão de que a opinião de um influencer, né, de um digital influencer, está muito calcado na perspectiva pessoal dele e não é normativo. Normativo é aquilo que obriga todos, como por exemplo as regras jurídicas. Opinião pessoal externada na rede de computadores, mesmo para uma pessoa que tenha milhões de seguidores, não deve ser levada como normativo, né? E lembro muito bem, né, da frase do publicitário, né, conhecidíssimo norte-americano, né, que dizia que, ele também era jornalista, né, que dizia que quando todos pensam igual é porque ninguém está pensando. Então pensar junto com a multidão, seguir, ser séquito de um seguidor e achar que aquilo que ele está dizendo é definitivo, é verdade, é perigoso. Leve em consideração a sua perspectiva pessoal, que você pode interpretar do mundo. Claro que para isso é necessário o quê? Um pouco de informação, né? Informação de modo a que você possa conquistar, inclusive, um senso crítico, né? Possa analisar, ter essa percepção. E a capacidade de análise depende de uma certa base educacional, no sentido de você ter conhecimento, né? De saber interpretar texto, interpretar falas, etc. Claro que não vai ser preciso ser um expert em interpretação de texto do ponto de vista técnico, como se fosse um professor de língua portuguesa, obviamente, mas a questão de interpretação do texto, o conhecimento vamos dizer assim, o conhecimento razoável, né, das palavras, do significado das palavras, de como elas podem, no caso, representar as coisas e o mundo, é importante. Né? É importante ter essa percepção. Então, vamos ter cuidado com assimilação de opiniões de pessoas que são famosas. Né? Um famoso pode ter galgado um espaço, pode ter obtido êxito na sua profissão, mas ele também é uma pessoa. Vá atrás, que ele também tem os seus problemas, tem os seus limites intelectuais, né? E tem a sua percepção, a sua própria experiência. Eu não posso pegar minha experiência pessoal, emitir uma opinião e fazer isso como uma verdade. A verdade é algo que é muito discutível, inclusive a verdade tem sempre, de alguma forma, um fundamento, que é fundamento numa situação fática, né? Uma situação fática, num fato, né? Num objeto que é específico e que pode ser entendido por todos e haver um consenso sobre aquilo. Né? Opinião com base na impressão que temos da vida, do mundo, ela não pode ser e constituir-se como algo normativo para todas as pessoas. Esse é o nosso recado, forte abraço e até lá.